Agora, no início de março de 2025, nós fizemos um estudo para presidente de voto espontâneo. É sobre esse assunto que eu quero bater um papo hoje aqui com você. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e CEO aqui do Instituto IBESP, hoje num ambiente diferente, afinal de contas estamos com pesquisa ali no segundo andar. Eu vim sentar na minha mesa aqui, um pouco sem estrutura, sem iluminação, mas eu não posso deixar de falar sobre o último estudo que nós fizemos de voto espontâneo. Primeiramente, eu quero explicar o que é o voto espontâneo. As pessoas têm muita dificuldade, mesmo porque você vai de repente ver uma capa do vídeo aí com Bolsonaro, com Lula, porque afinal de contas são eles que ainda lideram ali as pesquisas de voto espontâneo e também de voto estimulado, né? Mas no voto espontâneo principalmente. Ocorre que as pessoas às vezes elas comentam, me mandam mensagem assim, olha, mas o Bolsonaro está impugnado, por que você colocou ele na pesquisa? E eu tenho sempre que fazer essa explicação. O que é o voto espontâneo? Você entra em contato com o eleitor e pergunta, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente? E ele espontaneamente, por lembrança, ele diz um nome ali. Tá? Então, nós não colocamos, não estimulamos ali, olha, entre esses candidatos, aí nós falaríamos ali o nome dos candidatos, em quem você votaria? Existe uma diferença. Esse aqui é um estudo de voto espontâneo, onde a gente simplesmente deixa que o eleitor fale o nome que vem à cabeça. Tá? Primeiro detalhe que eu chamo a atenção é que na capa a gente deixa muito claro, ali embaixo na parte inferior, divulgação proibida. Então, se você é jornalista, você pode passar pesquisa para as pessoas, não tem problema. Essa pesquisa aqui está no nosso aplicativo, a gente deixa um QR Code aqui do lado direito, tá? Então você pode ir no nosso QR Code, baixar, dar uma olhadinha na pesquisa com calma, porque aqui eu só dou uma passada por cima, explico como ela foi feita, que é para você ter uma noção. Mas nós aqui no IBESP, eu sempre faço questão de dizer isso, nós somos contra a divulgação de pesquisas eleitorais. Por quê? Porque a pesquisa ela é um contexto inteiro, ela não é só aquele número de quem está na frente e quem está atrás. Eu sei que as pessoas adoram saber quem está na frente e quem está atrás, mas isso não é o mais importante de uma pesquisa. Ontem eu apresentei uma pesquisa aqui que tinha 300 folhas, tá? Então a folha do voto era uma, tá? Porque é uma eleição que, infelizmente, no Brasil, a justiça deixa um candidato impugnado concorrer e ganhar a eleição e agora, após 4 meses, vai ser dia 6 de abril, nós teremos eleições de uma cidade, não só nela, mas em várias cidades. Então, o que acontece que ontem eu estava apresentando, e o voto era uma página só, a gente tem diversos estudos e a gente não pode se ater a esse número. Então, como eu estou dizendo aqui para vocês, a divulgação é proibida. Se você é jornalista, você pode ver à vontade. Quiser comentar sobre ela, fique à vontade. Eu só peço que não divulgue. Ela foi realizada no dia 5 e 6. A gente ouviu 1.038 pessoas. Tá? Essa pesquisa nós realizamos junto ali com a avaliação do governo Lula, ali, que a gente sempre faz trimestralmente, só que eu não apresento porque a gente tem que fechar os dados aqui, que é um pouquinho mais complicado. Tá? Então, como que se comportou esse voto do presidente, para presidente, o voto espontâneo? De novo, voto de lembrança, tá? Então, quem é o nome que vem à cabeça do candidato? Está na página 4. 31,4% diz que não sabem quem vota. Aí nós temos também 14,9% de pessoas que dizem que não votariam em nenhum. Eu quero chamar a atenção aqui que esse é um número baixo. Tá? Por que eu digo que é um número baixo? Quando você pega durante um processo eleitoral ali, fica mais ou menos nesse número de 15% ali que não sabem, quem não votaria de ninguém, uns 25% que não sabem quem votaria. Então a gente percebe que no Brasil, na eleição nacional aqui, desde já, as pessoas têm mais ou menos um candidato em quem votaria, tá? As pessoas estão mais definidas. E o que nós temos aqui, né? Nós temos o Bolsonaro com 24% e depois o Lula com 19,7%. Nós temos outros 30 candidatos citados ali, tá? Então nós temos candidatos de todas as linhas. O que me chama a atenção, e eu venho falando sobre isso, nós sempre temos nas pesquisas de voto espontâneo, e você tem todas elas no app, que eu pedi para você baixar, todas elas a gente tem muitos outros candidatos mais alinhados com Bolsonaro citados do que candidatos alinhados com Lula citado.
Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, se o Bolsonaro, por algum motivo, não participar da eleição, tem vários nomes na cabeça dos eleitores. Em compensação, se o Lula não participar, você tem poucos nomes na cabeça dos eleitores ali. Isso é um dado que me chama a atenção. Na página 5, nós mostramos um histórico. E o que nós percebemos? Tá? Desde setembro de 2024, o presidente Lula vem caindo no voto de lembrança. Tá? Apenas em setembro de 2023 que ele ficou atrás do Bolsonaro. Depois ele veio mantendo a liderança sempre como mais lembrado do que o Bolsonaro. Tá? E aí, quando a gente percebe ali em setembro de 2024 foi o melhor momento do presidente Lula, e aí ele veio caindo e hoje o Bolsonaro passou na frente. Tá? Outro dado que chama atenção é que quando você pega Bolsonaro e Lula, se a gente falar de voto útil ou voto válido, melhor dizendo, voto válido, o que é o voto válido? Você soma todos os candidatos citados, tá? Então são votos válidos, digamos que ali deu 80%, tá? E a gente tem 100% de candidatos, tá? Então a gente 80% de votos válidos. O que a gente percebe aqui? Quando a gente pega os votos válidos, 80% desses votos válidos estão concentrados, sempre estão concentrados em Jair Bolsonaro e Lula, tá? E aí a gente percebe que ali sobra em torno de 20%, pouco menos que isso, para os outros candidatos. Então, quando eu pego os números gerais aqui da página 5, fica em torno de 20 e poucos por cento Bolsonaro, 20 e poucos por cento o Lula, a gente tem em torno de 30% o nenhum, não sei ali e tal, e quando a gente pega o voto nos outros candidatos, todos os outros candidatos somados, a média que a gente tem desde setembro de 2023, quando a gente começou a medir isso, até agora, março de 2025, é de 8,5%. O que eu quero dizer com isso? Na cabeça dos eleitores, só existe Jair Bolsonaro e Lula. Tá? Então, isso na cabeça de voto de lembrança. Ah, mas Marcelo, mas aí a gente vai ter uma eleição. Digamos que o Bolsonaro não possa realmente participar da eleição, tal, ele vai lançar um candidato. É claro que isso tudo vai ter uma transferência. Mas o que eu percebo assim, existe uma ausência de lideranças políticas no Brasil. Talvez por mérito dos outros e não demérito dos que estão. Mas também eu posso virar essa chave e dizer, talvez por demérito dos outros. Tá? Outros candidatos, aí o que eu digo é o seguinte, né? Assim, não é que um candidato que está ligado ao Lula deveria fazer um voo solo e tentar se descolar do Lula, e a mesma coisa do Bolsonaro. Aliás, isso eu acho que é um erro, porque isso traz ali para você uma pecha de traição, alguém que traiu o grande líder. O que nós temos, na verdade, são duas grandes lideranças. E outros candidatos que estão ali embaixo deveriam, pelo menos, ter um trabalho de falar de Brasil, ter um pensamento de Brasil, né? Para que as pessoas tivessem ali um olhar diferenciado. Afinal de contas, amanhã esse candidato não pode, tem aquele lá que tem um pensamento interessante do Brasil. Ali na página 6, a gente, como eu sempre falo isso para vocês, a gente é um instituto diferenciado, que todas as pesquisas que nós vamos fazer, o primeiro trabalho que a gente tem é o desenvolvimento do mapa da cidade, como o mapa que eu estou mostrando aqui para vocês agora, de um exemplo de uma cidade. Então nós fazemos aquele mapa da cidade e ali a gente vai entender o que pensa cada região, porque você, quando olha com um olhar específico para cada região, você depois no todo você tem uma melhora substancial. Na página 6, a gente mostra aqui o mapa do Brasil dividido por regiões. Então, o Lula, nesse estudo agora, tá? Ele venceu pelo voto espontâneo, que é o voto de lembrança, na região Sudeste e Nordeste, e o Bolsonaro ganhou na região Norte, Centro-Oeste e também na região Sul. Tá? Então, 3 regiões o Bolsonaro venceu, e em 2 regiões o Lula venceu. Aqui interessante, né, que o Lula venceu nas 2 regiões mais populosas do Brasil. Ah, mas por que ele ficou atrás do voto? Porque a gente vai ver depois, talvez ali, eu não vi a pesquisa, estou vendo com vocês, o Bolsonaro abre uma diferença interessante nas outras regiões e nessa região ele perde por pouco, a gente vai dar uma olhadinha. Mas, e aí você fala, poxa, no Sudeste, mas o São Paulo, o Rio pode estar mais com o Bolsonaro. A gente tem que lembrar
que a gente tem em Minas Gerais, por exemplo, com 853 municípios, que nós temos municípios que têm uma ligação mais petista ali, regiões mais pobres, você tem regiões que se informam mais pela televisão e de repente tem ali um acesso, tem uma preferência, uma lembrança pelo presidente Lula. E o Nordeste a gente sabe que é uma região que sempre foi muito bem votado ali o atual presidente. Quando a gente olha na página 7, a gente percebe que o Bolsonaro realmente teve um voto de lembrança maior nas outras regiões, ali de 25% a 50%, e nas regiões Nordeste e Sudeste ele teve de 0,1 a 25%. Já o Lula, ele teve nas 4 regiões, excetuando o Nordeste, de 0,1 a 25% e 25% a 50%. Aí a gente olha aqui, quando a gente passa nas regiões, tá, o que me chama a atenção aqui que você tem algumas regiões que você tem mais nomes citados, né? Tem algumas regiões, por exemplo, a região norte. As pessoas falam de Bolsonaro, Lula, candidato à direita, Tarcísio de Freitas e Helder Barbalho. Claro, a gente falou com o Pará, com certeza votaram no Helder Barbalho. Aqui a gente tem uma lógica também, né? A gente tem uma amostra, a gente falou com 1.000 pessoas, é claro que a gente tem que falar com em torno de 27% ali da região Nordeste e 42% da região Sudeste. É claro que mais nomes surgem, mas é interessante como tem algumas regiões que você tem poucos nomes. Em compensação, a região Sul, que tem uma densidade menor, aí sim você tem um número de candidatos mais bem citados. Mas como eu falei lá na frente, o Bolsonaro ficou na frente no geral. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Bolsonaro na região norte ficou 6 pontos na frente de Lula. Na região centro-oeste, o Bolsonaro ficou 12 pontos na frente. Estou fazendo aqui arredondando, tá? Na região nordeste, o Bolsonaro ficou 5 pontos atrás. E aqui é um dado interessante, porque me parece que o Bolsonaro na região nordeste, ele vem ganhando espaço, vem ganhando lembrança na cabeça dos eleitores. Ou, talvez, lá depois eu tenho que dar uma olhadinha lá no microtarget, que eu vou só passar para vocês, que eu quero que vocês olhem essa pesquisa, degustem e tirem as suas conclusões. Afinal de contas, aqui eu não tenho nenhum viés, o que eu quero é mostrar a pesquisa que nós fizemos, né? Na região sudeste, o Lula ficou menos de 1 ponto na frente. Então, o que eu falei antes parece que realmente é lógico. Já na região sul, o Bolsonaro ficou 17 pontos na frente. Tá? Então, o Bolsonaro na região sul, região centro-oeste, tem uma diferença muito grande. Quando você chega na região norte, ou fica um pouco na frente, nas outras 2 regiões, nordeste e sudeste, o Bolsonaro fica muito próximo ali. Aliás, dentro da margem de erro. Entre os homens, o Bolsonaro continua sendo mais lembrado, e aqui a primeira vez que a gente percebe o Bolsonaro um pouquinho na frente entre as mulheres. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês. O voto espontâneo, e a gente tem que prestar atenção, por isso que me incomoda mostrar o voto, um estudo de voto sem explicar, tá? O voto espontâneo, ele é um voto que ele pode variar muito. Olha, teve uma notícia ruim, ele pode cair ou pode melhorar. Olha, teve uma notícia boa, ele pode melhorar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente tem que olhar aqui é a tendência. Outro cuidado que a gente tem que tomar, porque aqui quando a gente fala de regiões, então quando a gente pegou aqui 1.000 e poucas pessoas, a gente falou com quase 300 pessoas no Nordeste, a gente falou com quase 500 pessoas no Sudeste, então já é uma amostra interessante. Nas outras regiões a amostra é menor, então a gente tem uma margem de erro maior. Quando a gente fala de homem e mulher, então a gente ouviu aqui mais ou menos a metade, a gente tem 53% de mulheres no Brasil, 47% de homem, então a gente falou em torno de 500 e poucas mulheres e quase 500 homens, então a gente tem uma amostra interessante. E por que eu digo isso? A gente tem que tomar todo um cuidado quando a gente vai, por exemplo, olhar em faixas etárias, porque aqui a gente mostra, a gente divide em 5 faixas etárias, mas olha o cuidado que tem que ter. A amostra de 16 a 24 anos é uma amostra muito pequenininha, em torno de 150 pessoas. Então é claro que a gente vai ter uma flutuação maior e aí também a gente tem uma margem de erro maior. Aí você fala, então eu não vou nem olhar nesse dado. Não, por favor, olhe, porque é o seguinte, a pesquisa, como eu disse, é para mostrar tendência, indícios. Por que eu falo isso? Eu estou olhando aqui que o Bolsonaro foi muito mais lembrado que o Lula nessa faixa de 16 a 24 anos. Pode ter sido um momento, pode ter sido alguma coisa que aconteceu, pode ter sido alguma desilusão que bateu nessa camada da população, mas é uma amostra pequena, tá? Então eu tenho que olhar isso com cuidado. Falar assim, olha,
eu não posso levar isso aqui 100% a sério, mas eu preciso prestar atenção, porque se na próxima pesquisa que nós vamos fazer em junho, esse dado continua se confirmando, aí você vai falar assim, olha, deve ter alguma coisa entre os jovens, tá? No ensino fundamental, Lula continua na frente. Quando a gente pega ensino médio e ensino superior, o Bolsonaro fica na frente, e aqui essa métrica não muda, tá? O Lula com uma frente interessante, em torno de 8 pontos na frente do Bolsonaro no ensino fundamental. Quando a gente chega no ensino médio, o Bolsonaro fica sempre 10 pontos na frente, é interessante isso. E no ensino superior, o Bolsonaro continua na frente, mas ele diminui, tá? A frente do Lula diminui, fica um pouquinho só na frente do Lula. Quando a gente fala de religião, em todas as religiões, excetuando outras religiões, que aí, de novo, aqui a gente tem uma amostra pequena, tá? Porque a maioria do Brasil ou é católico ou é evangélico, a gente tem várias religiões aqui, então a gente coloca em outras religiões, o Lula fica um pouco na frente. E quando a gente pega também entre os ateus ou que não tem religião, de novo, o Lula fica na frente, tá? Mas aqui, de novo, é uma amostra menor. Aqui a gente mostra pelo baixo IDG, médio e alto, que eu sempre explico o que é o IDG. O IDG é uma métrica criada pelo IBESP, onde a gente, através de um questionário específico, estruturado, a gente entende qual é o grau de dependência que aquelas pessoas, aquele entrevistado, tem do governo. Essa foi uma forma que a gente arrumou, assim, que a gente testou e validou para entender qual é a renda das pessoas. Porque quando eu pergunto uma renda, a pessoa pode não lembrar qual que é a renda da casa toda, ela tem que, porque a gente pergunta qual é a renda familiar, somando quanto ganha. Às vezes a pessoa que está sendo entrevistada não sabe dizer quanto ganha cada membro da família, não, tem vezes que as pessoas não sabem somar a renda, tem gente que tem medo de dizer o quanto ganha, então é um dado que os institutos perguntam, com todo respeito aos outros institutos, eles perguntam isso ao eleitor ali, mas que eu, Marcelo, não conseguia ter confiança nesse número. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente criou um questionário estruturado para entender o quanto que essa pessoa depende da saúde pública, da educação pública, do social, ali do CRAS, do CRES, se é Bolsa Família, se tem outro tipo de benefício. Assim sendo, a gente consegue entender, olha, como essa pessoa depende mais, certamente a renda dela é um pouco menor. Tá? Então, a gente divide em 3 faixas: o baixo IDG, que é aquela pessoa que não tem dependência quase que nenhuma, né? Na verdade, se ela não tem dependência nenhuma, mas se ela bater o carro na rua e um SAMU, que é público, pegar ele ali e levar numa UPA inicialmente, antes de transferir para um hospital particular, ali que ele tem pago o seu convênio, ele tem uma dependência, né? Então, mas assim, então é por isso que chama baixo, não é não dependente, não IDG, é baixo IDG. No baixo IDG, o Bolsonaro tem uma diferença de 10 pontos na frente do Lula. O médio IDG, que é aquele cara que tem algum tipo de dependência, o Bolsonaro fica na frente, mas cai ali para 7 pontos. E, em compensação, o alto IDG, que é aquela pessoa que depende totalmente do público, tá? Que tem todas as dependências, saúde, educação, social. Essa pessoa, ela vota mais em Lula. A diferença ali bate 13 pontos para o Lula na frente do Bolsonaro. Aqui tem um cuidado todo. Quando eu estou falando, eu falo tanto para todas as pessoas, de todas as matizes, todas as linhas, de todos os partidos. Então, se tem alguém de esquerda que está me vendo agora, então qual que é o cuidado aqui, né, em relação ao Lula? A gente percebe isso, a gente já fez pesquisa sobre isso, a gente percebe que o problema financeiro, o problema econômico, a falta de dinheiro, o preço das coisas é o que está incomodando mais. E é claro que isso vai bater primeiro nas pessoas que têm menos renda, que têm mais dependência, tá? Então, o que acontece? Que essas pessoas, elas podem amanhã começar a sofrer muito com isso e começar a mudar de opinião e começar a buscar um novo candidato, tá? E se eu estou falando alguém aqui de direita, alguém conservador, alguém que tem ali uma ligação bolsonarista, digamos assim, existe uma necessidade de Bolsonaro trabalhar e falar melhor com essas pessoas. Tá? Não adianta eu falar o que eu penso, falar de forma sincera sobre um assunto e falar uma verdade sobre um assunto, se eu não consigo chegar nesse meu cliente, entre aspas, aqui. Tá? Talvez essas pessoas tenham uma dificuldade em entender o que o Bolsonaro fala, o que os bolsonaristas falam, e também, talvez, o caminho, onde eu estou falando, não é o melhor caminho, que é que essas pessoas se formam mais por TV.
Os eleitores que votaram em Bolsonaro, 56,2% hoje, no segundo turno, tá? Quem votou no Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022, hoje 56,2% vota nele. E aqui eu quero trazer um dado interessante, que as pessoas falam, poxa, não é possível isso acontecer. Como é que pode um eleitor que vota nesse como segundo, no Bolsonaro, por exemplo, como segunda opção votaria no Lula, ou vice-versa, porque o eleitor médio não pensa. Talvez como você que está me vendo agora, que é uma pessoa mais politizada. O eleitor médio, que a maioria do povo brasileiro, ele não está nem aí para a política. Tá? Ele não fica nas redes sociais, no Twitter, quebrando o pau ali. E aí você, quando olha, fala, poxa, não é possível que as pessoas não viram que isso aconteceu. Não viram. Tá? 56,2% de quem votou no Bolsonaro em 2022 agora vem e vota nele de forma espontânea. E 1,3% votou no Lula agora. Tá? Então percebe, como o cara votou lá no Bolsonaro e agora votou nele. Tá? Quando a gente pega os eleitores do Lula, quem votou em Lula no segundo turno, agora votou 46,8% votou no Lula de forma espontânea. Aqui eu quero chamar a atenção para um alerta aqui, tá? De novo falando com as pessoas ali que mais à esquerda, tá? Percebe que as pessoas que votaram no Bolsonaro, depois aqui de 2 anos e pouco, estão votando, 56,2% votam em Bolsonaro de forma espontânea. Quem votou no Lula, 46,8%, ou seja, 10 pontos percentuais a menos que os eleitores de Bolsonaro. Isso aqui é um dado de atenção. E aqui a gente tem também, da mesma forma, 1,7% de quem votou no Lula em 2022, no segundo turno, está votando em Bolsonaro. E aqui me chama a atenção que alguns nomes aparecem dos dois lados. Tá? Por exemplo, o Tarcísio de Freitas aparece, o eleitor que votou no Bolsonaro em 2022, vota no Tarcísio agora por lembrança também, aí a gente tem 5,2%. E quem votou no Lula em 2022, 1 ponto percentual votou no Tarcísio. E aqui a gente também tem um outro ponto que chama atenção. Quando a gente pega quem votou em Jair Bolsonaro em 2022, nós temos alguns candidatos aqui, a maioria candidatos à direita, excetuando o Lula ali. Quando você pega os eleitores que votaram em Lula em 2022, nós temos candidatos à esquerda, mas também temos candidatos de centro-direita, como o próprio Bolsonaro, ou temos candidatos como o Eduardo Leite, que é um candidato ali, um social-democrata, tal. Tá? Então, chama atenção. Os eleitores que falaram que não foram votar em 2022, que se abstiveram, o Bolsonaro fica na frente do Lula. Quando a gente pega os eleitores ali que, não sei, não quero falar hoje, eles continuam do mesmo jeito. Aqui, quando a gente fala sobre hábitos de consumo de mídia, como as pessoas se informam e como elas se comportam, tá? Então, quando a gente pega quem se informa pela TV, o Lula fica 4 pontos na frente. Quando a gente pega, e eu faço sempre essa comparação, quem me acompanha sabe disso, quando a gente pega as pessoas que se informam pelas redes sociais, o Bolsonaro fica 15 pontos na frente. Tá? Então aqui estratégia, Bolsonaro precisa falar mais na TV e Lula precisa falar mais nas redes sociais. E falar mais não é quantidade, né? É ser, na verdade, ser visto. Depois, a partir da página 22, a gente mostra um microtarget. O que é o microtarget? É quando a gente detalha esses dados aqui separadamente, por região norte, por região sul, por faixa etária. Eu vou diretamente na página do Nordeste, como eu falei para vocês, não tinha visto a pesquisa ainda, porque me chama a atenção essa aproximação do Bolsonaro. O que acontece é que Lula sempre manteve uma diferença muito grande sobre o Bolsonaro na região Nordeste. Tá? A partir de setembro de 2024, como vocês sabem, a gente faz pesquisa aqui a cada 3 meses, Lula vem caindo na região Nordeste e Bolsonaro vem subindo. Então Bolsonaro tinha 16,1, foi para 16,3 em dezembro, agora chegou em 21,6. E o Lula chegou a bater em setembro de 2024 51,9. Ele teve uma queda muito grande em dezembro para 32%. E depois a gente teve aqui, ali em março, agora 26,6. Então hoje o Lula está na frente, mas é uma região que vem perdendo muito espaço. Tá? Então com calma, depois vocês olhem aqui, a gente tem alguns dados interessantes que é para você entender como pensa o Brasil em relação ao voto espontâneo. De novo, voto de lembrança, tá? Então, essa é uma pesquisa que está fechada aqui para você no canal do YouTube, onde eu posso explicar para você, e também está no nosso aplicativo, que você pode olhar à vontade, aonde você quiser, tá bom? Então,
Por fim, se você quiser bater um papo comigo agora, se você é prefeito, vereador da sua cidade, não se esqueça de fazer a pesquisa de 100 dias. Veja o vídeo passado onde eu dei explicações científicas e filosóficas da importância da pesquisa de 100 dias. Tá bom? Então, aqui você pode baixar o nosso aplicativo aqui, ou melhor, nosso Zap, entrar em contato, bater um papo comigo aqui. Eu reservo 1 hora por dia da semana, de segunda a sexta, para poder bater esse papo e de repente te explicar. É um investimento que vale a pena, tá? Então você faz um investimento baixo para entender esse primeiro impacto de 100 dias do seu governo, para depois você organizar teu governo e teu mandato de vereador para os próximos 3, 4 anos. Se você é deputado, senador, lembre-se, a base da sua eleição são deputados, são prefeitos e vereadores. Eles precisam de ser bem avaliados para depois transferir para você. Então, indique-os que tenham uma campanha, uma gestão e um mandato técnico, porque tecnicamente você tem ali uma melhora. Tá bom? Então, um grande abraço a vocês e até semana que vem.